Na nossa aula passada, a gente iniciou, né, o estudo da geometria. E lá a gente falou, assim, basicamente, sobre a questão dos arcos e ângulos, né? De que maneiras a gente pode descobrir ângulos em uma certa circunferência, né? A relação dos arcos com esses ângulos, se eles são central ou ângulo inscrito, né? Então, ali foi tipo uma introdução ao estudo da geometria, certo? Além da gente também ter visto a questão da racionalização dos denominadores, né? Que é uma outra coisa importante para vocês ficarem ligados aí. E aí, hoje, a gente vai continuar o estudo dessa geometria. Porque, basicamente, para resolver... Eita, tem alguém pedindo para entrar aqui, tá? Basicamente, para resolver problemas de geometria, o que vocês precisam ter é domínio de propriedades que existem naquelas figuras geométricas. Porque aí a questão vai te dar uma figura, ela vai te dar uma informação sobre essa figura, e aí você tem que, com essa informação, saber qual é a propriedade daquela figura, né, que vai te ajudar a resolver o problema. Então, na aula passada, a gente viu algumas propriedades dos ângulos quando estão dentro de uma circunferência, beleza? Hoje a gente vai continuar o estudo da geometria, estudando sobre o conteúdo de semelhança de polígonos, tá? Mas antes da gente iniciar de fato a semelhança de polígonos, quero só fazer uma breve revisão, né, da geometria plana com algumas nomenclaturas que vou ficar usando aqui e que se vocês não lembram muito bem, então vai acabar atrapalhando o entendimento da aula, tá certo? De antemão, assim, também quero lembrar para vocês que é muito importante que vocês assistam essa aula de uma maneira como se estivesse na sala de aula mesmo, tá? Eu sei que é muito mais confortável ficar deitado assistindo a aula. Eu, enquanto estudante, achar mais confortável também. O problema é que quando a gente está deitado, relaxado, a gente não absorve. Até porque, tipo, querendo ou não, é uma aula de matemática. Não tem como ela ser tão animada e divertida quanto um filme, por exemplo. Né? Um filme, o entretenimento que é o filme é muito maior do que uma aula de matemática. Por mais que eu me esforce aqui. Né? Vocês precisam estar atentos a algumas informações que eu sei que são chatinhas de você lembrar e tal, mas vocês têm que se lembrar o porquê que vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui para estudar para a prova. Então, se estamos aqui para estudar para a prova, vamos estudar para a prova, né? Então, seria legal você sentar, pegar o seu caderno, fazer algumas anotações, né, de coisas que eu vou falar aqui, que vão ser importantes para você aí, tá bom? Porque eu acho que você fazendo isso, você está aproveitando melhor o tempo do estudo. Porque já que você está aqui se propondo a estudar, por que não fazer bem direitinho, né? Fazer de um jeito que seja bom para você, que você de fato aprenda. E não fique, tipo, perdendo tempo, né? Então é importante, anota. Se tiver alguma dúvida das atividades que eu passei na semana passada, fala comigo no WhatsApp ou alguma coisa assim, certo? Se não der tempo da gente ver na aula hoje, mas no final deixa um tempinho para a gente ver essas questões, se tiver aí, beleza? Mas vamos lá, então. Semelhança de polígonos. Como eu falei para vocês, quero introduzir lembrando de alguns conceitos básicos da geometria. São eles a ideia de o que é um ângulo e suas classificações e relembrar algumas propriedades de alguns polígonos, especificamente os triângulos e os quadriláteros. Outros eu botei tipo, porque os triângulos e os quadriláteros a gente vai estudar eles mais profundamente. Né? Os outros polígonos, tipo pentágono, hexágono e tal, a gente vai estudar eles de forma mais genérica. Eu vou ter outros assim. A gente não vai se aprofundar muito. Mas bem, dentro da ideia de ângulo, o que é um ângulo, né? Ângulos são uma grandeza, certo? Que existe na geometria. E essa grandeza, ela verifica exatamente o tamanho do espaço, né, que existe entre duas semirretas. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas semirretas, e aí, entre essas semirretas há uma região aqui, né? Essa região que eu estou pintando aí. Essa região, ela pode ser grande ou ela pode ser
pequena, né? Por exemplo, eu posso ter uma região, né, entre duas semirretas. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Uma região entre duas semirretas como essa aí, né? Que tem uma distância pequena aqui, ó. Que é um espaço pequeno. Entendeu? Por algum motivo não tá ficando a tinta do que eu tô marcando aí. Pelo menos pra mim tá sumindo. Agora foi. Então, eu posso ter essa região pequena. Eu posso ter essa região, ó, de uma forma mais retinha, tipo a quina de uma parede. E a gente vai simbolizar com um quadradinho no meio. Eu posso ter uma região grande, tipo assim, ó. Essa região grande. Eu posso ter uma que é assim, tipo uma para um lado, a outra para o outro. Né? E aí, a cada região dessa, que é o que a gente chama de ângulo, né? Essa inclinação que existe entre duas semirretas, a partir da cara dele, né? Eu consigo dar um nome para ele. Alguém lembra aí que nomes são esses? Falem aí para mim. Pode abrir o áudio e falar, ou então digitar. O nome ou o número dos ângulos? O nome, a classificação. Tipo, se o ângulo é pequeno, ele tem um nome. Se ele vale 90 graus, ele tem outro. Se vale mais, tem outro. Tu lembra aí? Boa! Alguém botou aí. Ângulo agudo, reto e obtuso. Beleza. Muito bom. Thomas falou que só lembra do reto. Já é alguma coisa, né? Pronto. Beleza, gostei. Estão ligados aí, então, do que se trata. Exatamente, ó. O ângulo pequeno, eu chamo ele de ângulo agudo. O que vale exatamente 90 graus, chamo de ângulo reto. O que tem mais de 90 graus, eu chamo de obtuso. E o que tem 180, que é o de meia volta, eu chamo ele de ângulo raso. Certo? Se for uma volta completa, que não faz muito sentido dentro do estudo da geometria, né, porque a gente está aqui, é o ângulo de volta. Mas geralmente existe um espaço entre as retas, né? E é esse espaço que, juntando, né, ele dá a forma ao polígono, por exemplo. São vários espacinhos desses aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor. Vários espacinhos desses, posicionados de forma estratégica, que formam um polígono, por exemplo. Então, os ângulos, eles basicamente formam os polígonos. Tanto que a palavra polígono é exatamente isso, né? Poli significa vários e gonos é ângulos. Então, polígonos são vários ângulos aí formando alguma figura geométrica para a gente, tá? Alguém pode estar se perguntando aí, é importante saber que é um ângulo agudo, reto, obtuso, raso? E a minha resposta é sim, é porque é o nome das coisas. Né? Do mesmo jeito que é importante, por exemplo, eu aprender o nome de vocês, vocês aprenderem o meu nome, para poder se comunicar com a pessoa, né? De uma forma mais direta, tipo, Gabi, fala aí, não sei o quê. É importante saber o nome, para eu poder entender melhor toda a situação. Então, por exemplo, aí é importante saber, e também não custa nada decorar, né? De tanto você ver, aí você acaba decorando. O agudo é o pequeno, o reto é o de 90 graus, o obtuso é o maior de 90. E aí você pode pensar em musiquinha que te ajude a decorar, alguma frase que faça sentido para você. Eu confesso que não me lembro de nenhuma frase assim para decorar ângulo reto, obtuso e raso. Mas deve ter aos montes aí, vocês podem até criar de vocês. Então aí, lembrando, né, que na aula passada a gente também definiu o que é polígono, para a gente não sair chamando tudo de polígono. Tem coisas que são polígonos e coisas que não são. E para ser polígono eu preciso ter uma linha poligonal fechada, certo? Não pode ser aberta, como isso aqui, por exemplo. Tem que ser uma linha, né? Tipo, não pode ser uma curva, por exemplo, tem que ser uma linha reta. E não pode ter esses pontos aqui, ó, de intersecção entre lugares, tá bom? Isso não pode acontecer. Então, você precisa ter uma linha poligonal fechada para ter um polígono, tá? Uma reta poligonal, né? Bom, e falando especificamente de um polígono, que é o triângulo, né? O polígono com 3 lados, é importante a gente saber também o nome de alguns triângulos, porque às vezes a questão da prova, né? Ela traz pra gente o triângulo
descrito. Ela fala sobre o triângulo. Vê que doideira, né? Como é que eu vou descrever um triângulo? Tipo, eu vou dizer assim, ó, o triângulo, ele tem o ponto A, aí tem 2 metros até o ponto B, aí a reta AB forma com a outra reta BC tantos graus. Então, isso ia ficar muito complicado de descrever um triângulo. Então, a gente dá nome a alguns triângulos, porque quando a gente se referir, é um triângulo tal, aí você fala, beleza, já sei como é que ele se comporta, já sei de algumas propriedades dele, e aí você, como eu falei para vocês, para resolver os problemas que envolvem geometria, vocês têm que conhecer as propriedades, sabe? Sabendo as propriedades, automaticamente você vai conseguir resolver o problema. Isaac falou assim, ó, aqui no chat. Eu sei que de lados tem o isósceles, equilátero e escaleno. Perfeito, Isaac. Acertou. Esse primeiro aí, que eu botei, né? Tem 3 triângulos aqui em relação aos lados. Tem o triângulo 1, o 2, o 3. O triângulo 1, ele é qual desses 3 aí? Tu tá lembrado? Equilátero, perfeito. Eu não falei, né? Mas aparentemente aqui tá parecendo que todos os lados têm o mesmo tamanho e de fato eles têm. Quando a gente tem um triângulo que tem todos os lados iguais, esse lado igual a esse, o nome desse triângulo é triângulo, como Isaac colocou aí pra gente no chat, triângulo equilátero. Né? Caso o teu triângulo ele tenha apenas 2 lados iguais, ele não precisa ter os outros 2, o outro lado também igual, não. Basta ter 2. Sendo assim, Isaac, tu lembra qual é? Isósceles. Boa. Esse é o isósceles. Então, quando a gente tem 2 lados iguais, a gente chama de triângulo isósceles. E o escaleno é o que tem tudo diferente, né? Beleza, mas e daí? O que é importante a gente saber o nome desse triângulo? Se a questão diz para você, tal triângulo é equilátero, ela está falando dos lados, beleza. Só que você pode já subentender algumas coisas em relação aos ângulos. Apesar dela estar falando dos lados, a gente consegue já subentender coisas a partir dos ângulos. Por exemplo, se o triângulo é equilátero, eu sei que todos os lados têm o mesmo tamanho e principalmente todos os ângulos vão ter a mesma medida, tá? Então a gente tem os três ângulos iguais. E cada ângulo ele vale a mesma coisa sempre, porque se tem os três igual, aqui é x e aqui é x. Né? Fazendo x mais x mais x. Aula passada eu falei, né? Somatório dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Falei isso, né? Aí, então quer dizer que 3x é 180, então x é 180 dividido por 3, que é 60. Isso vai ser verdade sempre. Então, num triângulo equilátero, os ângulos internos são sempre 60 graus. Você já sabe disso, né? Além de saber que todos os lados têm a mesma medida. Tá? Em relação ao isósceles, algo parecido, mas como esse lado só que é igual a esse, eu sei que esse ângulo é igual a esse. Então, por exemplo, se a questão me der esse daqui, eu já sei todos os ângulos, porque ela vai me dar um ângulo aqui, que eu sei que ele mais ele mesmo tem que dar 180. Aí eu tenho como descobrir os ângulos da base aqui. Agora, em relação ao escaleno, não tem nada assim de tão relevante para a gente lembrar de propriedade dele, não. Tá? Em relação aos ângulos, alguém lembra aí? Isaac Davi. Se usa mais o teorema de Pitágoras no escaleno, não é? De fato, Davi, a gente vai falar hoje sobre o teorema de Pitágoras, para quem não tiver ligado. Mas sim, geralmente é no triângulo escaleno que o teorema de Pitágoras ele dá um número inteiro assim como resposta, né? Mas aí a gente vai estudar isso aí direitinho já já. Mas o teorema de Pitágoras pode ser usado em qualquer tipo de triângulo desse, ou isósceles ou escaleno. Só não pode ser o equilátero, porque
O teorema de Pitágoras a gente usa no triângulo retângulo. Não tem como usar no equilátero, porque o equilátero não vai ser retângulo. Mas o isósceles pode ser retângulo e o escaleno também. Né? Mas a gente pode usar em qualquer um dos dois. Tá? Continuando aqui, quanto aos ângulos, alguém sabe a classificação? Lembra aí? Acho que não, né? Todo mundo esquecido, né? Quanto aos ângulos é o seguinte, pode ser acutângulo, caso todos os ângulos sejam agudos, e aí não dá para supor mais nada, né? A partir disso. Tipo, é acutângulo, beleza. Os ângulos são agudos. Não vai ter um ângulo maior do que 90. Retângulo é quando a gente tem o ângulo reto e o obtusângulo é quando a gente tem o ângulo obtuso. Aqui é o ângulo retângulo, ou o triângulo retângulo. E aqui o obtusângulo. O mais importante aqui para a gente ficar atento desses triângulos todos que eu estou falando aí é o triângulo retângulo, tá? O retângulo ele é o mais relevante aí. Bom, saber apenas que quando eu digo que um triângulo é retângulo, ele tem um ângulo valendo 90 graus. Obtusângulo, isso aí, Tomás. Obtusângulo é o terceiro, né, no caso, que tem um ângulo obtuso. Quando a gente descobre que um triângulo ele é retângulo, tem várias coisas implícitas sobre ele que são muito interessantes para a gente, sabe? Então, é importante a gente saber, tá? Que o triângulo é retângulo tem 90 graus. Beleza. Mas a gente saber o que fazer com isso. Né? A gente vai estudar um pouco sobre o que fazer quando o triângulo é retângulo para resolver a questão. Tá bom? Isso aí é o que é importante da gente saber assim mais especificamente sobre os triângulos. Agora vamos falar um pouco sobre os quadriláteros. Esses às vezes causam uma pequena confusão, então presta bastante atenção nisso aí. No final da aula, eu posso compartilhar eu geralmente não compartilho o material que eu uso, tipo esses slides, mas eu posso compartilhar porque aí vai ter o resumo da aula, né, se alguém quiser acessar. Bom, e é importante ter esse quadro em mente, ó, quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. Beleza, isso é a coisa básica, né? Dentro dos quadriláteros, a gente tem uma classificação básica, que são os trapézios e os não trapézios. Os trapézios são os quadriláteros que têm pelo menos 2 lados que são paralelos, que são opostos e paralelos. Né? Por exemplo, esse lado, ele é paralelo com esse. Ó. Os outros dois não são paralelos, né? Porque se a gente prolongasse esse lado aqui e prolongasse esse aqui, em algum momento eles se cruzariam. Então, eles não são paralelos. Porque para ser paralelo, não pode se cruzar nunca, né? Eu posso prolongar isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá, o quanto eu quiser, que eles nunca vão se cruzar. Eles têm a mesma inclinação, ou seja, se esse ângulo aqui é 90 graus, esse também. Isso que eu estou dizendo, né? E aí o trapézio tem essa característica, ele tem 2 lados paralelos. Aí eu também consigo dar nomes especiais a alguns trapézios. Tipo, o trapézio, se ele tiver um ângulo reto aqui, é um trapézio retângulo. O trapézio escaleno é quando ele tem todos os lados diferentes e o isósceles é quando ele tem esse ângulo aqui, ó, igual a esse. E automaticamente esse lado daqui igual a esse. Tá? É parecido com a classificação lá dos triângulos, mas dá uma misturada, né? E também tem uns que não são assim, tipo um quadrilátero qualquer, que não tem paralelismo, não tem nada de interessante que nos permita supor algumas propriedades sobre ele, tá bom? Bom, além de ter os 2 lados paralelos, se o polígono também tiver os outros 2 lados paralelos, porque eu falei para vocês, né, o trapézio tem um par de lados que é paralelo. Mas se o outro também for, aí a gente tá falando do paralelogramo.
Os paralelogramos. E aí, os paralelogramos, eles podem ser retângulos ou losangos. Né? Ele pode ter um ângulo qualquer aqui na base e lados quaisquer aqui, ó. Esse lado diferente desse. Porém, se ele tiver todos os ângulos com 90 graus, aí eu já chamo ele de retângulo. E se ele tiver todos os lados iguais, eu chamo ele de losango. Porém, se acontecerem as duas coisas, ou seja, todos os lados iguais e todos os ângulos retos, aí a gente tem o que a gente chama de quadrado, né? Então, é importante, por exemplo, a gente saber, se é um paralelogramo, eu sei que os lados opostos, pelo menos, são iguais. Tipo, isso aqui é 10 metros, aqui também é 10 metros. Isso aqui é 5, aqui também é 5. Aqui também seria 5, aqui seria 10 e aqui 10. Mas, se eu digo que é um losango, o que eu sei é que tudo é igual. Que isso aqui é 5, aqui também e aqui também. E se for um quadrado, então, aí acontecem as duas coisas, né? Essas duas coisas interessantes. Então, é importante a gente saber essa propriedade que está atrelada à figura geométrica. Porque, como eu falei para vocês na aula passada, a geometria, ela nos ajuda a descrever figuras, né? Ela nos ajuda a pensar certo, mesmo que o seu desenho não esteja perfeito. Como é que você vai fazer uma medição se o seu desenho está errado? Mas a geometria te permite fazer isso independentemente do desenho. Então, por isso que ela é tão importante da gente entender, da gente saber fazer. Beleza? Vamos continuar. Vamos falar agora da semelhança de polígonos, que é o tema da nossa aula, assim, né? Propriamente dito. O tema dos exercícios que vocês vão fazer hoje é sobre isso. É sobre semelhança de triângulos, de polígonos. Que está lá no edital da aplicação. E não me recordo se está na do IF. Não, na do IF está semelhança de triângulos. Bom, mas quem entende de triângulo, entende de qualquer polígono. Então, a gente vai falar de polígonos, depois a gente vai se aprofundar nos triângulos, porque é mais fácil fazer conta com triângulo, né? Porque são 3 ângulos, é o menor polígono existente. E tudo que a gente conseguir usar para o triângulo, a gente pode aplicar para qualquer polígono. É só a gente construir triângulos dentro desse polígono. Né? Então, se a gente entende para o triângulo, mata tudo. Mas vamos estudar de forma ampla primeiro. Na hora de fazer os exercícios, aí a gente vai partir para a forma mais objetiva, tá bom? Bom, o que é a semelhança de polígonos? Dizer que dois polígonos são semelhantes é basicamente uma coisa. Dizer que eles sofreram transformações de ampliação e redução. É isso que são polígonos semelhantes. Tipo, quando eu amplio alguma coisa, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de editar uma foto, ampliar essa foto, né? Tipo, se você ampliar a foto, deixa eu pegar uma figura qualquer para botar aqui, não vai ser uma foto naturalmente, mas deixa eu ver, uma carinha assim, simbolizando uma foto. Se você quer, por exemplo, ampliar essa imagem, você pode pensar na seguinte ideia, né? De fazer isso aqui. Você está ampliando. Só que você entende que isso não é bem uma ampliação, porque a forma original da carinha, ela foi desfigurada. Se eu quiser, por exemplo, fazer um retrato falado de uma pessoa e o retrato sair desse jeito, ninguém vai identificar essa pessoa. Então, essa figura ela não está fiel à realidade, né? De modo que se você também, tipo, pensar em ampliar essa carinha assim, você também vai estar desfigurando essa carinha, ela está perdendo o sentido dela. Para a gente ampliar ou reduzir alguma coisa de forma fidedigna, né? Deixa eu tentar voltar ela aqui para o original. A gente tem que ampliar na diagonal, né? Peraí, que a minha impressão ficou boa. A gente tem que ampliar de forma proporcional, porque vai aumentar, mas não vai desfigurar. Então, quando eu digo que ampliei alguma coisa, é porque a forma permaneceu a mesma. O que mudou foi o tamanho delas.
Mas elas não mudaram aleatoriamente, elas mudaram de forma proporcional. Então, quando eu digo que dois polígonos são semelhantes, é porque um é proporcional ao outro. Ou porque é o dobro, ou porque é o triplo, ou porque é 3/5, ou porque é 10/9. Enfim, pode ser qualquer número racional ou mesmo irracional desse aí, tá bom? Números reais, né? De razão entre uma figura e outra. Beleza? E aí, minha gente? Alguma dúvida até aí? Falem comigo, deem um sinal de vida aí. Não. Consegui entender. Tudo certo, né? Tá bom, então. Vamos continuar. Bom, o mais difícil disso tudo é que às vezes a figura ela não tá bonitinha assim, né? Tipo, do jeito que eu botei aí, ela tá organizada. Geralmente ela tá assim, desorganizada. E aí o nosso trabalho vai ser organizar. Por quê? Porque se a gente tá falando que é proporcional, você pode pensar, por exemplo, nisso aqui, ó. Isso aqui mede, sei lá, 2 centímetros. Isso aqui também mede 2 centímetros. Isso aqui eu vou botar 1,5 centímetros. Aqui 1,5 centímetros. E aqui eu vou colocar 2,8 centímetros. E aí eu digo que essa figura é o triplo dessa. Se eu estou dizendo que é o triplo, então a gente vai pensar em termos de fazer o triplo de cada medida, né? Claro, tipo, o 2 vai virar... O 2 vai virar o 6. O 2,8 vai virar 8,4. O esse 2 vira 6. Estou só triplicando todas as medidas. E esse 1,5 vai virar 4,5. Né? Essas vão ser as medidas na nova figura. Só que eu tenho que acertar. Não posso, tipo, colocar 8,4 aqui. E o 6 aqui. E o 4,5 aqui. E aqui sendo o outro 6. Não vai dar a mesma figura. Eu tenho que fazer o mesmo tamanho no lado que a gente chama de lado correspondente. Então, por exemplo, quem são os lados correspondentes aqui? Aí eu vou colocar letras para nomear esses vértices, tá bom? Para vocês não se perderem de que parte eu estou falando, né? Aqui eu vou nomear aqui os vértices. Então, se tiver dúvida em relação à letra, olha para a figura e vê onde é que é esse vértice aí. FGHI e o vértice J. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o lado AE, ele é correspondente, vou botar assim, ó, correspondente ao lado FJ, né? O lado AB é correspondente ao FG. O BC é correspondente ao GH. E a essa altura do campeonato, vocês já entenderam, eu acredito, né? Do que eu tô falando. Isaac botou aí, né? Eu não tinha visto, mas falou multiplica todas as medidas por 3. Perfeito. É só multiplicar as medidas por 3 que você tem as novas medidas. Então, por exemplo, quando eu fiz essa conta aqui e vi que aqui deu 8,4, é porque o lado FJ é que vai ter 8,4, porque é o lado AE que tem o 2,8. Né? Então, isso é a ideia de correspondência, para ficar certinho, né? E aí vem uma grande questão. Como descobrir se dois polígonos são semelhantes? Porque, assim, a gente não pode se valer, dentro da geometria, do eu acho, ou do parece. Tipo assim, eita, esses dois polígonos são semelhantes, eles se parecem muito. Eles podem até parecer, mas o nosso olho, às vezes, ele engana a gente. Tá? Eu não tenho como garantir, do jeito que está aí, por exemplo, sem dizer nada sobre esses polígonos, se de fato um é a ampliação do outro. Não tenho como garantir isso só no olhômetro. Eu preciso de argumentos matemáticos que me garantam que de fato esse polígono é a ampliação do outro. E qual vai ser esse argumento? Já falei para vocês, né? O que preserva quando eu amplio ou reduzo é a forma. Então, meu argumento vai ser a respeito da forma. Então, se eu verifico que o ângulo que tem aqui é igual ao que tem aqui, é porque a forma permaneceu intacta. Se eu verifico que
o ângulo que tem aqui é igual ao que tem aqui, opa, tá parecendo que é. Aí depois eu verifico que esse daqui é igual a esse daqui, já tá melhorando. Tô cada vez mais próximo da verdade, né? Eu digo que esse é esse, e quando eu digo que esse é esse. Quando eu consigo garantir todas essas coisas acontecem, aí eu vejo, eita, a forma de fato foi preservada. Se a forma foi preservada, esse polígono ele é semelhante ao anterior. Tá? Então, esse não vai ser o nosso trabalho. Como é que eu descubro se dois polígonos são semelhantes? Eu verifico se eles têm ângulos iguais. Basicamente isso. Se ele permanece na fórmula a partir dos ângulos, então eu estou garantindo que eles são semelhantes. Tá bom? Aí alguém pode se perguntar assim, né? Eu, pelo menos, me perguntaria. O que me garante que só os ângulos são suficientes, né, para os lados serem proporcionais? Tipo, eu ficaria com essa questionamento. E aí o lance é que, tipo, esse ângulo daqui, né, atrelado a esse outro, a esse outro, a esse outro e a esse outro, só tem possibilidade de fornecer essa forma. Eu não tenho como colocar os mesmos ângulos e fazer uma coisa diferente, com outra forma. Se tem a mesma forma, então é proporcional, tá? Porque não teria como ter esse mesmo ângulo, esse mesmo ângulo, esse mesmo ângulo, esse mesmo ângulo e ser uma figura diferente. Não teria como. Se ela tem a mesma forma, ela é proporcional. Garante isso, certo? Bom, como eu falei para vocês, o que a gente estuda para os triângulos já é suficiente para a gente aplicar para qualquer polígono. Então, se a gente pode fazer isso, simplificar o nosso trabalho, é isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar a semelhança focando nos triângulos, tá? Porque quando você entende para os triângulos, aí você pode ir para qualquer um. Já falei para vocês, para verificar se são semelhantes, basta verificar se os ângulos, né, são iguais e tal. Porém, o detalhe aí é que nem sempre a gente tem essas informações. Na verdade, dificilmente a gente tem essas informações de cara. Né? A questão, ela não vai te dizer assim, resolva essa questão utilizando a semelhança de triângulos. Tipo, ela não vai te dizer. Ou, dificilmente ela vai te dizer assim, esses dois triângulos são semelhantes. Ou, dificilmente ela vai dizer, todos os ângulos são iguais. Ou, dificilmente também ela pode colocar todos os ângulos iguais e você já bateu o olho e já vê que é igual e já fazer. O que ela faz é dar outras informações para, a partir dessas outras informações, você chegar na conclusão de que os ângulos são iguais. E por isso, os triângulos naquela questão ou outro polígono sejam semelhantes. E aí, no caso dos triângulos, a gente consegue fazer isso aí usando 3 critérios. Tipo, se a questão te dá 2 triângulos, mas ela não diz se eles são semelhantes, não fala nada sobre os 3 ângulos, você tem ainda assim como descobrir se são usando outras estratégias. A primeira delas é o critério lado, lado, lado. Por exemplo, se você perceber que há uma proporção entre B' está para B, assim como A' está para A, assim como C' está para C, se você enxergar que existe essa proporção entre os lados, então os triângulos são semelhantes. Tá? Não preciso saber sobre os ângulos. Já está garantido que eles são. Um outro critério, caso a gente não tenha todos os lados, né, informados, é o critério lado, ângulo, lado. O lado, ângulo, lado diz para mim o seguinte: se você tem que B' está para B, assim como C' está para C, mas você não sabe nada sobre o A, por exemplo, mas você tem que esse ângulo é igual a esse, né? A linha, e você tem que A é igual a linha, lembrando que A e a linha são ângulos, então você garante também que os triângulos são semelhantes, tá? Por isso que a gente chama de lado, ângulo, lado. Que um lado é proporcional ao outro, o ângulo é igual e o outro lado é proporcional ao outro lado. Aqui é lado, 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 porque eu relaciono os 3 lados. E se não tiver nada sobre os lados?
eu não souber nada dos lados, se eu souber sobre os ângulos, aí esse é o mais fácil de todos. Porque basta você garantir que tem dois ângulos iguais. Se tem dois ângulos iguais, o terceiro vai ser obrigado a ser diferente. Ou, desculpa, o terceiro vai ser obrigado a ser igual também. Aí você garante que os três são iguais, automaticamente os dois triângulos são semelhantes. Tá bom? Então, caso a questão não deixe tão claro, você pode usar esses três critérios aí para poder resolver. Um exemplo de uma questão, né, que está na lista de exercício aí, que a gente pode usar aí para resolver. Não, peraí. Antes de a gente ver essa questão, eu quero falar uma outra coisa. Eu acabei não colocando aqui o espacinho, mas vou abrir o espacinho. Eu falei bastante aí sobre triângulos serem semelhantes e etc. Mas eu não falei muito quais as consequências do triângulo ser semelhante, né? Por exemplo, formalizar isso para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dois triângulos, um grandão e um pequeno. E eu digo que essa medida é Azão, essa é Azinho, essa é Bzão, essa é Bzinho, essa é Czão, essa é Czinho. E eu digo que esses dois triângulos são semelhantes. Um, de fato, é a ampliação ou redução do outro. Já estou garantindo. Eu estou dizendo para você que é, né? Então, você não questiona muito. Se eu estou dizendo que é, não precisa se preocupar em verificar se é. Eu estou dizendo que é. Então, o que a gente pode afirmar sobre isso é que o lado Azão está para o lado Azinho, assim como o lado Bzão está para o Bzinho, assim como o Czão está para o Czinho, certo? E aí, isso vai gerar para mim uma constante de proporcionalidade. Sei lá, se for 2, é porque o triângulo maior é o dobro do menor. Se for 3, é porque o maior é o triplo do menor. Se for 4, é porque o maior é o quádruplo do menor. Essa constante, ela me diz isso. Então, quando eu descubro que dois triângulos são semelhantes, é massa, por quê? Porque eu já consigo fazer a proporção entre os lados. E aí eu também preciso lembrar, né, de algumas propriedades aí que existem entre os lados. Por exemplo, ou entre os lados não, desculpa, entre as proporções, né? Por exemplo, quando eu digo que A está para... não vou nem usar outras letras aqui, vou usar as mesmas. Quando eu digo que A está para Azinho, assim como B está para Bzinho, assim como C está para Czinho, também posso garantir que A mais B mais C está para A mais B mais C, tá? A soma também fica preservada, tá? Também é K. Se você somar tudinho aqui e somar tudinho aqui, a proporção continua verdadeira. Outra coisa é lembrar aqui, se eu digo que duas coisas são proporcionais, eu posso aplicar aquela propriedade que o produto do meio, A vezes Bzinho, ou seja, Azão vezes Bzinho, é igual ao produto dos extremos. Tá? Não esqueçam disso, é muito importante. E eu posso fazer essa igualdade desse com esse, ou desse com esse, ou de A com C. Você pode fazer aqui você quiser, porque é tudo igual. Aí você faz o que você tiver, né, na hora. Mas bem, agora vamos aqui para essa questãozinha bem simples que está lá na lista. Ela fala assim: a sombra de um prédio... Eita, alguém já resolveu aí, né? 25 metros. Beleza. Quer explicar pra gente aí, Thomas, como é que tu descobriu que é 25? Como é que foi aí teu raciocínio? No poste pequeno, a sombra é de 3 metros e a altura dele é de 5. Se ele só dá o resultado da sombra no maior, então de 3 para 15 é multiplicado 5 vezes. Então, se eu pegar a altura do poste e multiplicar por 5, vai dar o resultado da altura do prédio, que é 25. Perfeito. Isso aí. Muito bem. Exatamente isso aí que ele falou, né? Ó, eu tô dizendo,
Vamos verificar, estou dizendo que o Sol está fazendo uma sombra. Se o Sol está fazendo uma sombra e o Sol faz a sombra nesses lugares próximos com a mesma angulação, né? Então esse ângulo é igual a esse. Além disso, se o prédio não está inclinado, né? Então o prédio deve ter 90 graus. O poste também não está inclinado, o poste tem 90 graus. Então eu já sei que dois ângulos são iguais, então automaticamente o terceiro é também. E se todos os ângulos são iguais, esse triângulo daqui, né, que é formado pelo prédio e a sombra, é semelhante ao triângulozinho aqui, que é formado pelo poste e sua sombra. São semelhantes. Um é a redução do outro. Aí pronto. É só a gente calcular, né? Fazer aqui. No caso, ele fez de um jeito bem mais rápido. Pensou, já sei que esse daqui é uma ampliação desse. Ampliou quantas vezes? 5 vezes. Então, a altura vai ampliar também. Isso aqui vai ficar 25. Perfeito. Se você for muito apegado à álgebra, chama essa altura de x. Aí faz. A altura do maior está para a altura do menor. Assim como a sombra do maior está para a sombra do menor. Aí, aplicando aí a propriedade do meio pelos extremos, aí vai ficar que 3x é igual a 15 vezes 5. Ou seja, x é igual a 75 dividido por 3, ou seja, x é 25 metros. Pode ser também. Aí você faz do jeito que fica mais claro, naturalmente. Bom, bem tranquilo, né? Quando a gente descobre que o triângulo é semelhante, acabou-se. Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Beleza. A gente falou sobre a semelhança de triângulos de forma ampla. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um triângulo específico, que é o triângulo retângulo. E por que eu estou querendo chamar a atenção para esse triângulo específico? Porque esse triângulo, ele carrega muitas propriedades interessantes, né, dentro dele. Uma delas diz respeito a um certo teorema, né, que é comumente conhecido como Teorema de Pitágoras. Mas é importante a gente saber que o nome do teorema é Teorema de Pitágoras, porém, o teorema não é de Pitágoras, né? É que nem aquela história que eu estava comentando com um amigo meu esses dias. O teorema de Pitágoras não é de Pitágoras e a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, né? Porque esses nomes a gente acabou dando ao longo dos tempos para se referir a uma certa fórmula. Uso o teorema de Pitágoras, porque eu me lembro de uma certa fórmula que resolve para mim as coisas do triângulo retângulo. Mas por que recebe o nome de Pitágoras, né? Já que não é de Pitágoras. E eu vou resumir para vocês, depois vocês podem pesquisar aí no YouTube, tem muito mais informações. Mas Pitágoras, não sei se vocês já ouviram ou falar nessa figura, Pitágoras. Pitágoras era um filósofo grego, né? E também não se tem a certeza de que Pitágoras existiu, porque naquela época ele não deixou nada escrito, ele não deixou nada por escrito que comprovasse a existência dele. Porém, de fato, existia uma escola pitagórica, né? Pessoas que se reuniam para pensar dessa determinada forma, e atribuíam a essa figura de Pitágoras a sua criação, né? Então, tipo, as pessoas entraram num consenso de que Pitágoras existiu a partir dessa escola pitagórica e etc. E aí, se Pitágoras existiu, que isso não é uma certeza, ele viajava com o pai dele, né? Viajava pelo Egito e tal, fazendo comércio. E lá no Egito ele teve contato com saberes bem antigos a ele, bem anteriores a ele, né? De mais de 1000 anos antes dele. E um desses documentos que ele conseguiu encontrar lá, falava sobre esse teorema, né? Falava sobre essa, não é nem esse teorema, falava sobre essa relação, falava assim, se você tem um triângulo, claro que não com esses nomes, né? Talvez o nome do teorema receba o nome de Pitágoras, porque ele meio que, se ele existiu, né? Ele organizou isso aí em formato de teorema, diferentemente do que tinha lá no papiro,
que é conhecido como papiro de Hindi, né? Esse papiro, ele falava o seguinte, ó, se você tem um triângulo, não com esses nomes, mas ele falava a mesma ideia. Se você tem um triângulo e que você quer garantir que esse ângulo daqui, ele é um ângulo reto, é um ângulo certinho, né, vamos dizer assim, basta você olhar para a medida desse lado, que eu vou chamar de lado A, que é o que a gente conhece como hipotenusa. E para não ter dúvida, a hipotenusa ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Para onde ele estiver olhando, essa é a hipotenusa. Os outros dois, aqui eu vou chamar de B, a gente chama de catetos. Esse aqui é o cateto. E C também é um cateto. E aí, nesse papiro, tinha lá dizendo o seguinte, ó, quando tu pega esse valor e eleva ao quadrado, isso é igual a esse ao quadrado mais esse outro ao quadrado. Isso acontece, né? E aí ele encontrou esse papiro, levou para os estudos dele essa ideia, chamou de hipotenusa, deu nome, não sei o que, etc. Formulou o teorema, né? Mas esse teorema não é dele. Ele, no máximo, se ele existiu, ele divulgou para as pessoas, para outras pessoas, né? Vamos dizer assim. Ele fez esse trabalho. Mas bem, só uma curiosidade, né? Porque assim, me incomoda um pouco quando eu chamo de teorema de Pitágoras. Mas também não sei outro nome para chamar. Né? Então, é importante a gente saber que o teorema não é de Pitágoras, que não recebe o nome dele, mas eu confesso que não tem um nome melhor para dar para esse teorema. Então, eu chamo ele de teorema de Pitágoras. Tá bom? Eu meio que me refiro a ele como teorema de Pitágoras, apesar de que não é dele. E esse é o que a gente chama de teorema de Pitágoras. O lado A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos lados dos quadrados dos catetos. Thomas perguntou assim no chat. A senhora vai dar aula de trigonometria? E a minha resposta é sim, na próxima. Trigonometria nada mais é do que uma semelhança de triângulos nível 2, né? Vamos dizer assim, ela é mais específica e tal. Mas só na próxima aula, tá? Porque eu não quero que fique também muita coisa para essa aula. A gente já tá com bastante informação. Então não percam, né? Na nossa próxima aula que a gente vai falar de trigonometria. Que apesar do nome aí, nada agradável, é um negócio bem simples, tá bom? Mas bem, então, falando do triângulo retângulo, ele fala isso para mim. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho um certo triângulo que eu digo que é retângulo, aí eu sei essa medida 3 e essa medida é 4, qual o valor dessa? Aí eu calculo. Esse aqui é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse aqui é um exemplo. Aí x ao quadrado vai ser 16 mais 9. Então, x ao quadrado é 25, logo x é a raiz quadrada de 25, então x vale 5. Esse é o clássico triângulo 3, 4, 5. E aí a hipotenusa vale 5. E aí você fica se perguntando assim, e por que essa galera quer saber desse teorema? Por que é útil conhecer esse teorema? E aí eu peço para vocês olharem para a quina do quarto aí de vocês ou da sala de vocês, né? Como é que a gente vai garantir que esse ângulo é reto, que essa parede não vai ficar troncha, né? Hoje em dia a gente tem um bocado de ferramenta para fazer isso, esquadro, etc. Mas antigamente não existia esquadro, não existia essas coisas. Como é que a galera ia garantir a quina? Né? Garantir a quina fazendo a relação entre os lados, né, desse triângulo, pega um pedacinho da parede, mede e vê se a hipotenusa tem justamente o quadrado, raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Se tiver, o ângulo é reto. E aí eu consigo fazer a minha parede retinha. Então é muito importante saber que o ângulo é reto para construção civil, principalmente. Bom. Mas bem, então tem esse teorema básico, que aí é tipo uma oração, né? Teorema de Pitágoras é tipo uma oração. Você é obrigado a decorar. Porque é tipo implícito que vai ter em quase toda a prova que você for fazer. De ensino médio, de Enem, de qualquer coisa. Vai ter teorema de Pitágoras. Né? Tenha certeza disso. Porém, para além do triângulo retângulo seco, assim, né? Com hipotenusa e catetos, a gente consegue estabelecer outras relações entre outros elementos desse triângulo retângulo. Olha que bacana, né? Então, o triângulo retângulo, além de me dar de presente o teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras,
ele me dá de presente outras relações. Ah, professora, é obrigada a saber todas essas outras relações? Sim, porque pode cair uma questão. Se você não souber a relação, aí você se quebra, que você não consegue resolver usando outra coisa. Tem que usar utilizando a relação. Então tem que saber, né? Mas veja como não é negócio de outro mundo, tá? Então presta bastante atenção aí. As relações métricas no triângulo retângulo. Beleza. Bom, primeiramente, né, a gente vai imaginar um triângulo retângulo aqui rotacionado, né? Ele não tá como de costume, ele não tá assim, ele tá deitado assim, ó. Então o ângulo reto ele tá aqui em cima, né? Como tá explícito aqui. E esse triângulo retângulo, eu tô traçando nele aqui uma altura. A altura do triângulo retângulo. E por que eu sei que é a altura? Porque o ângulo vale 90 graus, tá? A altura não é qualquer coisa. A altura, ela tem que formar 90 graus com a base. Senão eu não chamo de altura, eu chamo de qualquer outra coisa. Mas para chamar de altura tem que fazer 90 graus. Então esse H é a altura desse triângulo retângulo. Beleza? Um triângulo ele não tem apenas uma altura, tá? Por exemplo, se eu pensar no triângulo retângulo desse jeito, aí a altura dele tá aqui, ó. Mas se eu pensar nele, por exemplo, desse jeito aqui, aí a altura dele já tá aqui. Aí se eu penso nele desse jeito, a altura tá aqui. Depende da forma aí. Nesse caso, a altura tá aqui, ó, perpendicular com a base. Aí, essa altura, ela divide o meu triângulo retângulo maior em outros dois triângulos. Nesse triângulo daqui, que eu tô botando em azul, que também é retângulo, né? Porque esse aqui é 90 graus. Aqui também. E esse outro triângulo aqui, ó. Né? Então, a altura, ela transforma um triângulo grandão em outros dois triângulos pequenos. De modo que a gente pode organizar eles desse jeito. No lugar de pensar nesse triângulozão grandão, eu vou pensar no pequeno, do lado de cá. Vou pensar no triângulo maiorzão, que é o que eu tinha feito a princípio no grandão. E vou pensar nesse outro daqui. E esse aqui é o meu triângulo maior. Beleza? Então, eu vou separar esses três triângulos e vou reorganizar eles. Como? Ó, vou reorganizar assim. Porque ele tá virado para cá, né? Eu vou inverter ele. Agora ele vai ficar pro lado de cá. Aí aqui que é H. Desculpa. Aqui que é C. Aqui é H. E aqui é M. Tô só organizando, orientando todo mundo para eles ficarem parecidos. Esse aqui eu vou dar um tombo nele aqui, ó. Eu vou dar uma rotacionada nele de um pouco mais de 90 graus, para ele ficar desse jeito em pezinho. E aí aqui tá o A, aqui é o C e aqui é o B. Beleza? E esse outro eu vou rotacionar e refletir, para ele ficar virado para o lado de cá. Então aqui é o B, que é a minha hipotenusa, o cateto maior é o N e o menor é o H. Não, aí tá certo. Beleza. Bom, então, organizando assim, tá? Por que eu organizei assim, né? Porque quando eu organizo assim, fica bem mais claro de enxergar o seguinte. Esses três triângulos aí, eles são semelhantes, né? Ou seja, esse triângulo pequeno, com o maior de todos, juntamente com o que é médio, vamos dizer assim, eles formam uma semelhança, eles formam uma proporcionalidade, tá? E é isso... Em cima disso, né, que a gente constrói o que eu estava falando para vocês dessas relações métricas no triângulo. É em cima dessa semelhança entre esses três triângulos. Então, é importante você saber sim, tá certo? Vamos ver como é que ficam essas relações. Deixa eu organizar eles bonitinho aqui, porque ficaram meio desordenados. Pronto, acho que eu consegui deixar eles bem alinhados. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente posiciona eles assim, a gente consegue enxergar bem que esses três triângulos eles são semelhantes. E aí você fica, por quê? O que é que me garante? Só o ângulo de 90 graus já me garante isso?
Né? Você vai pensar, só esse ângulo aqui já é suficiente para me dizer, e você não disse que o critério, quando eu vou olhar para os ângulos, tem que ser ângulo, eu preciso garantir que pelo menos 2 ângulos são iguais. Como é que você garante que os outros 2 são também? Então vamos voltar aqui, ó. Voltando para cá, vou apagar essas coisas para a gente analisar essa figura. Pensa o seguinte comigo. O somatório dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, isso a gente viu na nossa aula passada. Então, por exemplo, esse ângulo daqui que eu vou chamar de alfa e esse daqui que eu vou chamar de beta, alfa mais beta mais o 90, que é esse daqui, né? Tem que dar 180. Disso aqui, a gente sabe que alfa mais beta, então, tem que ser 90, né? Passando 90 para o outro lado, tem que ser 90. Então, eu sei que alfa e beta tem que dar 90. Só que, vê só, se isso aqui é 90 e aqui é beta, então porque aqui é alfa, né? Tem que ser alfa. Porque é alfa mais beta que dá 90. Então, se aqui é beta, aqui vai ter que ser alfa. E se aqui é alfa e alfa mais beta dá 90, então aqui é beta, porque isso aqui tudo é 90. Então, eu estou garantindo o seguinte, ó, que esse ângulo daqui, que é o que a gente chamou de ângulo alfa, ele é o mesmo aqui, e é o mesmo aqui, e é o mesmo aqui, que foi o que eu criei no meu triângulo, né? E o beta, ele é o mesmo aqui. Aí nem precisava do beta, né? Porque se dois ângulos são iguais, já garante que eles são semelhantes. Automaticamente o terceiro vai ser também. Né? Então, esses 3 triângulos são semelhantes. Beleza. A partir disso, o que a gente pode construir? Um bocado de relação. Tu pode construir, por exemplo, eu vou analisar aqui esses 2 triângulos. Só os 2. Eu tenho que H está para B, assim como C está para A. A partir disso, eu consigo afirmar que A vezes H é igual a C vezes B. Isso é uma relação métrica do triângulo retângulo. Ou seja, o valor da hipotenusa vezes a altura do triângulo retângulo é igual ao produto entre os 2 outros catetos. Essa fórmula ela é preciosa para resolver problemas de triângulo retângulo. É importante você saber ela, porque ela te ajuda a resolver, entendeu? Só que aí é aquela história. Ou você decora a fórmula, ou você aprende a fazer a fórmula. Que aí na hora você desenvolve. Isso que eu estou fazendo agora, né? Aí, ó. Também sei que H está para B. Assim como, por exemplo, M está para C. Aí daqui eu tiro que B vezes M é igual a H vezes C. Já é outra relação. Outra relação aqui, deixa eu ver se eu consigo estabelecer. Aqui, ó. H está... H não, vou botar... eu quero relacionar agora C e C também. Isso aqui vai ficar... C está para A, pronto. H está para C, assim como C está para A. Ou seja, estou relacionando a altura desse com... Opa, não, tem que ser M, né? M está para C, assim como C, que é esse C. Esse M está para esse C, assim como esse C está para esse A. Fazendo isso, a gente tem que C ao quadrado é igual a vezes M. Essa fórmula daqui também é preciosa, a gente usa ela direto para resolver problemas. Né? Pronto. Além disso, eu também posso relacionar, por exemplo, esse triângulo daqui com esse. Deixa eu botar de outra cor. Fazer as mesmas coisas, ó. Tipo, fazer B está para N, ou seja, essa altura está para essa, assim como a hipotenusa maior está para menor. Daqui a gente tira aqui B ao quadrado é igual a vezes N. Essa fórmula também é preciosa, ajuda a gente. Posso fazer C está para H, assim como A está para B, vai surgir essa fórmula de novo, não vou fazer. Vou botar C está para H, assim como B está para N. Aí daqui eu tiro que B vezes H é C vezes N, outra fórmula preciosa. Né? Posso também relacionar, deixa eu ver outra cor aqui, esse daqui,
Não destaca muito. Posso relacionar esse daqui com esse. Fazer esta relação. Aí, fazendo isso, eu tenho que H está para N, assim como C está... Esse aqui é o que eu já tenho, né? É porque eu tô pensando assim, se eu criar essa fórmula, eu já tenho ela aqui, não vai, ela vai aparecer de novo, eu quero outra. Por exemplo, C está para B, ou seja, a hipotenusa desse está para a hipotenusa desse, assim como M está para H. Deixa eu ver se eu já tenho. CH, essa eu não tenho ainda. Aí daqui eu tiro aqui. C vezes H é B vezes M. Outra fórmula. E a partir dessas relações, né, eu posso construir esse com esse. Já fiz todas, né? Fiz esse com esse com esse. Pronto. Aí você vai pensando nas informações que você tem, nas que você quer, para ir encontrando as fórmulas. De forma resumida, as fórmulas são essas aí. Essas são as 6 fórmulas que a gente tem de relações métricas no triângulo retângulo, fora a de Pitágoras, né? Então são 7. Só que relações métricas a gente tem essas 7 aí. E aí o questionamento que fica é o seguinte: vou decorar essas fórmulas ou vou aprender a desenvolver essas fórmulas? Isso aí vai ficar com vocês. Tipo, vocês têm que refletir se vale mais a pena decorar a fórmula, que são 6, né? Ou vale mais a pena entender essa semelhança, as proporções, entender como é que ficam, né? Como é que esses triângulos eles se reorganizam aqui para ficarem proporcionais, para ficarem semelhantes. Porque na hora da questão você vai desenvolver aquilo que for necessário para você, entendeu? Então, o conselho que eu dou é estude. E aí no seu estudo você vai decidir, entendeu? Se você vai decorar, se vai ser possível, né, para você decorar, ou se você vai preferir aprender a desenvolver, porque na hora você desenvolve. Eu prefiro aprender a desenvolver. Por quê? Porque já é muita coisa para você decorar. Então, quanto menos coisa você precisar decorar, melhor para você. Porque na hora você pega um espacinho da prova e faz essa continha aí, bem rápido. Faz os triângulos, faz as proporções. Quando você olha para a fórmula, você já lembra, eita, essa fórmula é essa daqui, aí já olha para o problema e já resolve. Entendeu? Você faz uma continha, um rascunhozinho, né? Para lembrar das fórmulas. Eu prefiro assim, mas cada um vê aí o seu jeito. E vamos resolver então agora, a partir do que a gente já viu, essa questão. Vou dar aí, sei lá, 5 minutos para que vocês leiam. Vocês estão aí com o papel na mão, né? Que vocês tentem. Vou pegar aqui, ser boazinha, vou colocar a lista de fórmulas junto. E de repente, pode ser que te ajude a pensar na resolução do problema. Vou botar aqui, se você precisar, né, para resolver. Então, vou dar aí 10 minutinhos para que vocês leiam, que vocês tentem, enfim. Beleza? Façam aí. Quem conseguir terminar, se quiser abrir o áudio para falar ou botar no chat. A gente vai corrigir juntos, mas queria que vocês tentassem. Alguém falou alguma coisa? Tive a impressão de que cortou alguma coisa aqui, mas se alguém falou, fala de novo, tá? Eu não ouvi. Ah, beleza.
E aí, minha gente? E aí, minha gente? Alguém conseguiu fazer? E aí? Me falem aí como é que Ainda foi. não. Tem alguma ideia de como é que vai fazer? Eu acho que a altura é 3. Não consegui. Alguém colocou aí 3. Como foi que tu chegou nesse 3, Thomas? Porque aí a gente vê, né? Tá correto aí. Entendi. Vamos lá. Bom, então a questão fala assim. Essa questão caiu ano passado, né? Na prova da escola de aplicação. E falava o seguinte. Um cabo é amarrado a um pilar. Ele é preso a um ponto A no topo desse pilar e em 2 pontos B e C no chão, conforme a figura a seguir. De tal forma que o triângulo BAC é retângulo em A e a hipotenusa BC mede 5. Então, quer dizer que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Aí você lembra, né? Saber que o triângulo é retângulo, se você descobre que o triângulo é retângulo, você dá saltos, felicidade. Porque com o triângulo retângulo vem um bocado de propriedade pra gente, vem um bocado de coisa que a gente pode fazer para resolver o problema. Se ele não dissesse que é retângulo, aí a gente tava ferrado, porque a gente não tinha nada para poder resolver. Mas ele falando que é retângulo, a gente tem um bocado de coisa. Aí ele fala assim, o comprimento total desse cabo esticado, ou seja, BA mais AC é 7 metros. Qual a medida em metros da altura? Ou seja, o que eu estou querendo aqui é a altura desse pilar. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte. Vamos dar nome aqui a esses lados? Por exemplo, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, de A não, de C, né? Vou fazer igual tá ali. Aqui vai ser M e aqui vai ser N. Olhando para as fórmulas que eu tenho, o que é que eu preciso, o que é que eu precisaria para calcular H tendo o A, por exemplo, né? Ó, tendo A, quais as fórmulas relacionam A e H? A única que você vai encontrar aqui que relaciona A e H é essa. Está dizendo o seguinte, que A vezes H é B vezes C. Em outras palavras, eu sei que A é 5, H. O B eu não sei, C eu não sei. Como eu não sei, eu não tenho como resolver. Porém, a questão me disse o seguinte. Ela me disse que B mais C é 7. Acabou-se, né? Se eu sei que B mais C é igual a 7, eu tenho como descobrir o B e o C. Como eu vou fazer isso? Pessoal, primeiro que eu tenho duas incógnitas. Essas duas incógnitas vão me atrapalhar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma delas. Por exemplo, vou no lugar de B, vou trabalhar com... Quem é B aqui, né? Passando o C para o outro lado, ó. 7 menos C. Vou trabalhar com 7 menos C. Beleza? Fazendo isso, então, deixa eu botar esse outro slide, porque já está ficando muito grande, né? Então, você tem o seguinte, ó. Voltando aqui, né? O triângulo. Aí a gente tem que aqui é H, que eu estou querendo descobrir. Aqui é 5. Aqui é C. E aqui eu chamei de 7 menos C, né? E o que eu estou querendo é colocar isso aqui, ó. Já sei que 5 vezes H é B vezes C. Já sei disso. Pronto. Então, agora o que é que me falta? Descobrir o B e descobrir o C. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar no teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras. Aquele que relaciona hipotenusa com catetos. Que eu não sei se vocês estão reparando, mas só tem uma incógnita aí, né? Que vai ser o C. Aí eu coloco no teorema, na fórmula do teorema, descubro o C, aí descubro o B, coloco aqui e resolvo. Tá bom? Descubro o valor de H, que é o que me interessa no final das contas. Então vamos lá, ó. Aplicando, isso aqui é ângulo reto.
TEL de Pitágoras. Já a fórmula, né? Eu sei que 5 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais 7 menos C ao quadrado, né? Que é o valor de B. Se você deixar B aqui, vai te complicar, tá? Porque você não vai ter como resolver. Agora você tem, porque só tem uma incógnita que é o C. E aí você pensa o seguinte, ó. Esse aqui é um produto notável. Ou você desenvolve ele, que não vai ser o caso aqui da gente, tá? Mas eu vou indicar como é que você pode fazer para desenvolver ele. É fazer 7 menos C vezes 7 menos C. Aí faz esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Mas não vou fazer, como eu falei, né? Eu vou desenvolver porque eu já lembro o seguinte, ó, aqui vai ficar 25 é igual a C ao quadrado mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu lembro disso. Se eu não lembro, eu desenvolvo e encontro também, não tem problema, tá? Tá, agora, tá bem na cara da gente que isso é uma equação de segundo grau. E para resolver, eu vou precisar da fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? Para resolver a equação de segundo grau, o jeito é passar todo mundo para o mesmo lado. Então, para não ter que passar todos esses daqui pro lado de cá, eu vou fazer o quê? Passar só esse pro lado de cá. Aí vai ficar. Esse C dá para juntar com esse C ao quadrado, aí vai ficar 2C ao quadrado menos 14C mais 49 menos 25 é igual a zero. Daí eu tenho que 2C ao quadrado mais 49, menos 14C. E 49 menos 25 dá 24, né? Isso é igual a zero. E aqui você tem uma decisão importante para tomar, tá? Isso vai ajudar você, se você fizer. Se você não fizer, dá para fazer também. Só que, se você fizer, vai te ajudar muito, que é o seguinte, ó. Repare que aqui é um 2, aqui é um menos 14 e aqui é um 24. Tudo número par. Se é tudo número par, tudo divide por 2. Inclusive esse zero aqui também, né? O que é que eu vou fazer? Vou dividir o primeiro membro todinho por 2 e o segundo também. Só que 0 dividido por 2 dá 0, né? Desse modo, eu vou trabalhar com uma equação mais simples. Ó. Vou trabalhar com uma equação assim, ó. C ao quadrado menos 7C mais 12 igual a 0. Ah, professora, mas não me sinto seguro de fazer essa simplificação. Prefiro deixar do jeito que está. Pode deixar. A questão é que quando você colocar na fórmula de Bhaskara, vai ficar números maiores para você trabalhar. Mas não é o fim do mundo, não. Dá para fazer também. Só se liga numa coisa, né? Tudo que você fizer de um lado tem que fazer do outro. E todo mundo tem que ficar simplificado. Tanto o 2, quanto o 14, quanto o 24. E os sinais permanecem. Mas bem, aplicando agora, quem vai ser C? C vai ser menos 7, mais ou menos a raiz de menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes... Isso aqui é o delta, né? Eu estou reduzindo, né, o trabalho da gente aí, fazendo uma conta só. Dividido por 2A. Aí daqui a gente vai ter um certo C' e um certo C duas linhas. Vamos ver como é que está esse delta aí. Pra gente já tirar a raiz e etc. Aí vai ficar 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 12 dá 48. Então, vai ficar 49 menos 48, ou seja, 1. A raiz de 1, 1. Então, isso daí vai dar 1. Isso aqui, né? Igual a 1. Então, vai ficar C', 7 mais 1 dividido por 2. E C duas linhas, menos 7 menos 1. Ou, menos 7 menos 1 não. 7 menos 1 dividido por 2. Aí aqui a gente tem que 7 mais 1 dá 8 dividido por 2, 4. E 7 menos 1 é 6. Dividido por 2, 3. Então, a gente descobriu que ou C é 4 ou C é 3. E aí, eu não sei se você se ligou, mas a gente descobriu B e C, né? Porque se C for 4, aí B vale 3. Mas se C for 3, aí B vale 4. Então, é 3 e 4, porque no final a gente não vai multiplicar aqui, né?
Aí agora é só fazer, ó. Eu vou colocar em outro slide, para não ficar muito imprensado aqui. Finalizando. A fórmula que a gente tinha, só lembrando, era essa, que A vezes H é B vezes C. Aí eu sei que A é 5, B é 3 e C é 4, ou vice-versa, né? Tanto faz, no final dá no mesmo. Então eu tenho que 5H é igual a 3 vezes 4. 5H é igual a 12. H é 12 sobre 5. 12 dividido por 5, 2,4 metros. É a altura do pilar. Beleza? Então, uma questão, né, que passou aí pelas relações métricas no triângulo retângulo, pelo teorema, né, de Pitágoras e por uma equação do segundo grau. Né? Porque as questões da prova da aplicação, elas adoram fazer isso, misturar um monte de conteúdo numa questão só. Né? Então, tipo, eu só estudei geometria, não estudei nada de álgebra. Vai ser complicado para você. Porque na questão que você saberia resolver, você vai precisar de álgebra, vai precisar da equação de segundo grau para poder resolver. Ou então, não, só aprendi a equação de segundo grau. Só isso, eu vou fazer a prova só com isso. Beleza, mas saiba que equação de segundo grau sozinha, por si só, não resolve nada. Você tem que conseguir pegar o contexto que pede ela. Né? Geralmente ela é solicitada por algum contexto. Por exemplo, esse aí ela foi solicitada. E aí nos ajudou a resolver o problema da geometria. Beleza? E a resposta deu 2,4. De fato, uma questão trabalhosa, mas a prova da aplicação ela é trabalhosa. Ela é um pouco trabalhosa mesmo. Não é uma prova simples, não. É uma prova chatinha. É chatinha até para o pessoal do sexto ano que vai fazer, né? Que é do quinto para o sexto. Os pirrainhos, né? É chatinha para eles, imagina para vocês, que já vão para o primeiro ano do ensino médio. Bom, então como eu falei para vocês, é muito útil para a gente descobrir que um triângulo é retângulo. Porque quando a gente descobre que o triângulo é retângulo, a gente ganha de brinde, né? Todas aquelas propriedades lá que eu falei para vocês no começo não, né? Quando eu comecei a falar do triângulo retângulo, que é as relações métricas, o teorema do triângulo retângulo, que a gente chama de teorema de Pitágoras, e a outra coisa foi... Não, foram só essas duas coisas. Né? Essas duas coisas que o triângulo retângulo ele nos permite absorver. E quando eu descubro que um triângulo é retângulo, é massa. É tudo que eu preciso para poder fazer a maior parte dos problemas envolvendo a geometria de triângulos. E como é que eu posso descobrir se ele é? Porque, como eu te falei, né? É massa saber que o triângulo é retângulo. Então, nem sempre a questão deixa claro. É diferente dessa. Essa aqui ela deixou bem claro. O triângulo é retângulo. Mas, beleza, eu precisava disso para resolver. Mas eu poderia ter uma outra questão que só o fato de eu descobrir que ele é retângulo já mata a questão, entendeu? Que não é o caso dessa, né? Essa daí, saber que é retângulo é só um detalhe. Ainda tem que fazer as contas todinha. Mas imagina que ela não tivesse dito que é retângulo e eu descobrisse que é. Aí eu já teria esse arsenal de fórmulas aí para poder resolver, né? Então, são três coisas que podem acontecer. Primeiro, a questão vai deixar explícito. Esse ângulo é reto em A, é reto em B, é um triângulo retângulo, enfim. A questão vai deixar explícito que um triângulo é retângulo. Se não deixar explícito, ela pode te dar os lados e, relacionando os lados, você descobrir que o triângulo é retângulo. Por exemplo, imagina que essa questão do poste fosse dada assim, né? Eu quero saber a altura do poste. Aí eu sei que isso aqui vale 5, aqui vale 3 e aqui vale 4. Calcule a altura do poste. Só disse isso. Seu gente, como é que eu vou descobrir esse H? Sem saber, porque se eu quiser transformar isso aqui em um triângulo retângulo, eu não sei que pedaço é esse. Mas aí você se liga, peraí. Se eu fizer que 5 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, funciona? Vamos ver. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9, 25. Bateu. Se bateu, aí é porque o triângulo é reto. Entendeu? Você pode partir dos lados para o ângulo, né?
Porque o teorema, ele é um teorema do tipo que a gente chama de bicondicional. Ela tem uma condição na ida e também na volta. Por exemplo, é assim, um triângulo será retângulo se e somente se a soma dos quadrados dos catetos dá o quadrado da hipotenusa. Quando eu falo se somente se, é porque tanto o triângulo é retângulo se a soma do quadrado da hipotenusa der a soma do quadrado dos catetos der o quadrado da hipotenusa, tanto quanto eu posso falar aqui, se a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, então o triângulo é retângulo. Posso fazer a ida e a volta. E aí a terceira que fala se o triângulo estiver inscrito em um... Então, por exemplo, se a questão não te disser, você tem como verificar pelo teorema. E se ela não disser nada sobre os lados, tem uma outra coisa ainda que te ajuda a descobrir se o triângulo é retângulo, que é nesse caso aqui, ó. Se o triângulo estiver inscrito em uma circunferência e um dos seus lados for o diâmetro, isso também é uma condição suficiente, tá? Para o triângulo ser reto. Então, tipo, se ela fala aqui uma questão, tem um triângulo, não fala nada desse ângulo aqui, por exemplo. Tem um triângulo que o lado desse triângulo é o diâmetro, sei lá, isso aqui é o raio, é 2 vezes o raio, né? Lembrando que isso aqui é o raio. Então, você já sabe que esse ângulo vale 90 graus. Por quê? Isso é verdade. Lembra da aula passada? Lembra que na aula passada eu falei assim, a gente tem triângulos inscritos na circunferência. Que esse ângulo daqui, quando é central, esse ângulo é a mesma abertura desse arco. Eu falei isso, né? Que isso aqui é A. Isso aqui, chamar de AB. Não, vou chamar isso aqui de O. Esse aqui de AB. Que o ângulo O, vou chamar de ângulo C, central. O ângulo C, ele é igual ao arco AB. É congruente em medida, né? Aí eu falei isso na aula passada. E também falei uma outra coisa que vai ajudar a gente. Eu falei assim, ó. Que eu tenho aqui um triângulo. Que se eu tiver o ângulo, um triângulo não, desculpa, um ângulo, eu tiver ele inscrito na circunferência, esse raio aqui sendo o raio AB, e aqui um certo ponto C, por exemplo, né? Eu tenho o seguinte, que o ângulo C, ele é a metade do arco. Não sei se vocês lembram disso. Falei. Esse ângulo daqui, ele vai ser a metade do arco. Então, se o arco tem, sei lá, 40 graus, então esse ângulo daqui, que está escrito, tem 20 graus. Vai ser sempre a metade. Isso foi a aula passada. E a gente vai usar isso para provar que o triângulo é retângulo aqui, ó. Porque, vê bem, o diâmetro, tá? Ele divide a circunferência em 2 hemisférios. Eu não posso nem chamar de hemisfério, eu acho. Eu vou chamar de 2 regiões, em 2 semicircunferências. Onde aqui é uma metade e aqui é outra. A circunferência toda, ela tem 360 graus. Então, se eu estou pegando metade dela, estou pegando metade aqui, ó. Eu estou pegando 180 graus, né? E lembra que eu falei que um ângulo inscrito, isso aqui não deixa de ser um ângulo inscrito, não, tá? Isso aqui é um ângulo inscrito, só que tá bem abertão. O ângulo inscrito é a metade desse. Então, isso aqui tem que ser a metade de 180, que é 90, tá? Então, isso aí fica comprovado pela ideia da nossa aula passada. Então, sempre que o triângulo tiver inscrito em uma circunferência e um dos lados for o diâmetro, então esse triângulo é retângulo. Certo? Detalhe que para ser inscrito, eu preciso que os 3 vértices pertençam à circunferência também, tá? Por exemplo, isso aqui não é um triângulo inscrito, não. Para ser inscrito, ó, ele tem que encostar nos vértices. Aí é inscrito. E aí, se um desses lados coincide com o diâmetro, esse ângulo vale 90 graus. Isso também salva a gente na hora de resolver problemas, né, sobre semelhança de triângulos. Sobre semelhança, não. Sobre geometria de forma ampla. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Isso, ó, Isaac colocou aí.
AB é 2 vezes C e C inscrito. Isso aí. C é o ângulo inscrito, no caso, que eu tô colocando, né? Deixa eu ver uma questãozinha aqui da ficha que eu tava para fazer com vocês também. Só um momento para eu... Acabei esquecendo de colocar ela aqui. Mas a gente vai fazer. A gente faz ela e daí eu libero vocês. Da malvada madrasta da Branca de Neve. Uma formiga, assustada com a malvada, saiu do topo do espelho e correu em linha reta por 18 centímetros, até bater na moldura, depois correu mais 24 centímetros em linha reta, até chegar exatamente do outro lado do espelho. De acordo com esses dados, quanto mede o diâmetro do espelho da madrasta de Branca de Neve? Então, questão bem tranquila, porque pensa assim, isso aqui é um lado e esse é o lado oposto. Se é o lado oposto, tá aqui o diâmetro. Que é justamente que a questão está querendo, né? O diâmetro. Se ela quer o diâmetro, calcularemos ele. Ficou bem simples, né? Porque se ela quer o diâmetro, eu tenho uma informação preciosa sobre esse triângulo. Olha, ele está inscrito na circunferência e um dos lados dele é o diâmetro. Então, esse triângulo ele é retângulo. Aí, vamos olhar para esse triângulo aqui de uma forma mais tranquila. Eu vou consertar ele aqui, para ele ficar bem certinho para a gente enxergar. Eu quero descobrir isso. Eu sei que isso aqui vale 18, isso aqui vale 24. Então, agora, vou aplicar o teorema. Aí, eu vou ter que d ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Aí, é trabalheira de fazer conta. 18 ao quadrado, deixa eu ver, 324. 24 ao quadrado, 576. Portanto, d ao quadrado é 324 mais 576, 900. Não tem erro, né? O diâmetro vai ser a raiz de 900. Portanto, o diâmetro vai ser de 30 centímetros. Tá? Então, esse é um tipo de problema que, se você não sabe dessa propriedade, né, de tipo que o diâmetro delimita um triângulo retângulo, você não tem como resolver, não tem como você relacionar o 18 e o 24 para descobrir esse outro tamanho se esse ângulo ele é desconhecido. Não tem como, vai depender do ângulo. E aí, usando essa propriedade, você sabe que o diâmetro ele é a própria hipotenusa do triângulo. Tá bom? Então, é isso aí. Tô querendo deixar esse finalzinho da